Olá, sexta-feira, 4 de julho. Triste realidade. 5 idosos são maltratados por hora no Brasil. Mais de 70% dos agressores são parentes das vítimas. Dor de cabeça e nariz entupido podem ser sinais de sinusite. Descubra no quadro Fala Doutor de hoje. Piquenique aos domingos é a opção de lazer em Fortaleza, na Casa José de Alencar. Cláudio Ferreira traz dicas de penteados para cada tipo de cabelo. Tem ainda uma entrevista com o humorista Luciano Lopes, a Luana do Crato. Notícias da Gente começa agora. 5 denúncias de violência contra idosos são registradas por hora no Brasil, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mais de 70% dos suspeitos denunciados têm parentesco direto com a vítima. Muitas vezes, a violência e o abandono parte dos próprios filhos. Por que maltratar idosos? Essa deve ser a pergunta que muitas pessoas devem fazer ao receberem notícias acerca de violência contra pessoas idosas. Infelizmente, esse tipo de crime pode ser mais comum do que se possa imaginar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 4% e 6% de pessoas idosas em todo o mundo já sofreram algum tipo de violência. Aqui no Ceará, o Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência recebe, em média, 140 denúncias por mês. Denúncia pode ser de qualquer pessoa, tanto diretamente do Ministério Público quanto pelo Disque 100, Disque Direitos Humanos. A pessoa Disque 100, não precisa de crédito e nem precisa se identificar. O importante é identifique a vítima. O idoso, na maioria das vezes, é maltratado pela própria família. E mesmo assim, deve denunciar, deve procurar ajuda. Pois a pessoa idosa, como qualquer cidadão, tem direito ao respeito e à integridade física, psíquica e moral. O idoso é muito dependente, é muito vulnerável à violência doméstica, porque eles têm um vínculo com as famílias. Muitas vezes as agressões partem dos netos por questões de envolvimento com dependência química, dos netos, dos filhos, das pessoas que vivem na vida do idoso, convivem diariamente com o idoso. Em Fortaleza, há uma instituição que abriga idosos por longa permanência, sejam eles vítimas de maus tratos ou não. O Lar Torres de Melo dá assistência a pessoas idosas, assegurando e preservando os direitos de envelhecer com dignidade. Os idosos chegam lá à Torres de Melo por diversos motivos, principalmente pela questão da quebra de vínculo familiar e também pela questão financeira. Lá a Torres de Melo dá assistência integral à pessoa residente aqui. Alimentação, assistência. São assistidos por uma equipe multidisciplinar, assistente social, enfermeira, médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. E temos também um trabalho de psicologia, é um trabalho voluntário de psicologia. Hoje vivem permanentemente na instituição 222 idosos. Eu não encontro nada que possa reclamar do Lar Torres de Melo. Pelo contrário, me sinto privilegiado em estar aqui. Eu gosto muito, acho muito bom. Aqui é maravilhoso. A gente tem tudo, tem tudo, tem passeio. Você também pode ajudar o Lar Torres de Melo. A população, de modo geral, ela pode, para fazer a sua doação, ela pode se dirigir pessoalmente ao Lar Torres de Melo ou então entrar em contato através do nosso telefone 3206-6750 e agendar para que o carro passe na sua casa para pegar a doação. Mas é interessante que as pessoas venham, conheçam e se solidarize, né, com a questão do idoso, que é uma questão assim, séria e que é preocupante, porque nós não estamos ainda preparados para assistir assim, de maneira satisfatória a demanda que é grande de assistência para o idoso. Agenda Cultural. Finalmente chegou a sexta-feira. Hora de planejar o lazer do fim de semana. Que tal aproveitar com a família um passeio cultural com direito a piquenique?
A Casa José de Alencar tem um espaço enorme para curtir a natureza, tem programação especial para a criançada aos domingos e convida o visitante a um passeio pela história. O repórter Jonas Guedes foi conferir. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Este trecho abre uma das obras mais conhecidas de José de Alencar, que se destacou em sua época pela busca da identidade dos brasileiros e, de uma maneira especial, dos cearenses. A principal obra de José de Alencar, Iracema, faz essa referência. O encontro das raças, né? A formação da identidade nacional. José de Alencar foi o primeiro literário a ter essa preocupação. Apesar que escreveu diversas obras em diversos temas, né? Como, por exemplo, o romance urbano, o romance histórico. Enfim, ele se destacou em diversas áreas da literatura, assim como se destacou em outras áreas da cultura também. O José de Alencar ele foi um grande jurista, chegou a ser ministro da Justiça do Império. Ele foi político também, foi deputado do Império, tentou seguir o caminho do pai ao Senado do Império, mas por um problema que existia entre ele e o imperador Dom Pedro II, ele não conseguiu chegar a ser senador. Também foi um grande jornalista, escreveu nos principais jornais do Rio de Janeiro, que era a capital do Império da época. Enfim, o José de Alencar foi um intelectual que se destacou muito no seu período e, reconhecidamente, o maior romancista brasileiro. O espaço de 7 hectares comporta uma pinacoteca, um museu, as ruínas do primeiro engenho movido a vapor do Ceará e a principal atração, a Casa de José de Alencar. Nessa casa, o escritor cearense nasceu e viveu parte de sua infância, até os 9 anos de idade. Foi aqui também que José de Alencar aprendeu a ler. Desde 1964, a casa foi tombada e é hoje um dos patrimônios históricos nacionais. O tombamento dessa casa faz referência à simbologia do nascimento do José de Alencar aqui, porém, ele tem outra importância, né, esse tombamento. O tombamento ele também faz referência a um processo de mudança arquitetônica que ocorria nesse período histórico, ou seja, as casas começavam a ter uma estrutura de sustentação das telhas a partir da madeira carnaúba, né? Então, esse processo de mudança é muito destacado pela história da arquitetura no Ceará. Quem deseja visitar o espaço, o Centro Cultural funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, e também nos finais de semana. Aqui a gente conta com a estrutura de apoio que é o restaurante Iracema, que é um restaurante que também trabalha a questão cultural, porque ele serve somente pratos regionais da cultura cearense. Nós temos aqui atividades de recreação, de lazer, como por exemplo o piquenique cultural que acontece um domingo por mês, né? Enfim, a gente está aberto à visitação de grupos, os grupos têm que ter um agendamento prévio. Ele pode fazer o agendamento através do fone 3229-1898. Vocês todos estão convidados a visitar esse importante centro cultural da cidade de Fortaleza. Um grupo de artistas cearenses vai percorrer estados brasileiros com espetáculos de humor e oficinas sobre criação de personagens. O repórter Alberto Gurgel conversou sobre esse projeto com o humorista Luciano Lopes, que revelou histórias curiosas sobre a personagem Luana do Crato. E curioso, né, Alberto? Porque a gente não costuma ver a pessoa descaracterizada. Foi uma surpresa, para mim, pelo menos. Além de uma surpresa para você, Juliana, uma surpresa para o próprio Luciano, que ele comentou com a nossa equipe que muitas vezes as pessoas chegam para marcar uma entrevista ou para conversar e é apenas a Luana que aparece. O artista fica meio que esquecido, digamos aqui entre aspas. Mas aí ele gostou muito que a gente chegou, primeiro entrevistou ele, buscou saber sobre a história dele e, por incrível que pareça, ele não entrou direto na comédia. Ele já vem do teatro, que o pai dele era brincante lá no Crato.
e acabou que influenciando nessa questão artística dele. Ele tem toda uma formação teatral, inclusive esse projeto é muito interessante. Você levar para o Brasil essas oficinas, né, de caracterização, de criação de personagens, eu achei essa uma ideia formidável e mostra como o Ceará é pioneiro nesse aspecto, né, do humor. Do humor e assim, como ele fala pra gente, que as pessoas reconhecem e conhecem muito o Ceará, principalmente pelas belas praias e tudo, mas também pelo humor, pela comédia. A comédia é muito forte dentro aqui dos artistas cearenses. Então ele fala que é quase impossível ir representar o Ceará, mostrar toda a arte sem mostrar como é que eles conseguem produzir esses personagens, porque não é fácil, até porque a própria Luana do Crato, que a gente vai falar daqui a pouco, ela surgiu de uma forma inusitada, mas com o tempo ela teve que se adequar. E assim, ele fala, até na construção do personagem, ele tirou inspiração daqui e dali e acabou montando. Então, querendo ou não, um trabalho de pesquisa, um trabalho aprofundado para você criar aquele personagem e fazer a comédia ser explorada cada vez mais. E é legal também como um artista, às vezes, precisa só de um empurrãozinho, né, de um pouco de oportunidade, de estrutura para você deslanchar na carreira. No caso dele, ele cita o Paulo Diógenes, né, que foi assim, um grande incentivador do trabalho dele, né? Porque querendo ou não, Juliana, muitas vezes você tem que ter um padrinho ou uma madrinha que lhe inicie dentro daquele círculo, porque querendo ou não, acaba se fechando e se você não tiver a questão dos contatos, que seja você profissional artístico ou outro profissional, administrador, engenheiro, querendo ou não, você tem que ter uma rede de contatos para você poder se familiarizar com esse círculo e também conseguir alcançar novos voos. E foi o que ele acabou comentando com a gente, foi o Paulo Diógenes. Ele se espelha muito nos próprios Chico Anísio, que o espetáculo que ele vai estar levando, um deles é sobre o Chico Anísio. Então, assim, querendo ou não, puxando referências e também conversando, aprendendo cada dia mais. Legal, pois obrigada, viu, pelas informações. Obrigada por essa entrevista que foi muito agradável e que você vai conferir agora. Reunindo todas as habilidades da arte cênica, Luciano Lopes começou sua trajetória nos palcos, através do exemplo do pai. Eu comecei muito cedo, o meu pai ele era brincante, da cultura popular, organizava escola de samba, organizava malhação do Judas, então desde criança que eu tive acesso, digamos, a esse universo, da cultura popular e já me encantava por isso. Até que uma tia minha me colocou numa escola de teatro, na escola de teatro, na SCAC, Sociedade de Cultura Artística do Crato, em 87, em que eu comecei a fazer teatro com o Ricardo Corrêa, foi meu primeiro professor, e foi a partir daí que eu conheci esse grande universo do teatro. Tive um grande padrinho, que foi o Paulo Diógenes, a Raimundinha, que foi uma pessoa que viu o meu trabalho, acreditou no meu trabalho, e me convidou para trabalhar com ele na Companhia das Donzelas e na época no Beco do Riso, da TV Diário. O personagem mais conhecido do artista é a Luana do Crato, que nasceu de uma maneira espontânea. Eu já fazia teatro lá no Crato, e a gente ia ter uma festa que o prefeito fazia, que era o prefeito Antônio Primo, na época, ele fazia uma festa que era chamada Prestação de Contas. Então todo ano ele fazia uma festa na praça para prestar conta do que tinha acontecido durante o ano na prefeitura. E aí esse ano era o Reginaldo Rossi que ia fazer a festa, e aí deu umas 3 horas da tarde, e aí a gente já sabia que o Reginaldo Rossi ia atrasar, para chegar na festa. E o secretário de Cultura, na época era o Fernando Piancó, me chamou e chamou o Bibi, que é um colega meu lá da época lá, para a gente ficar enchendo linguiça antes do Reginaldo Rossi chegar. Ele, você se veste de mulher e ficar aqui brincando com o povo. Eu, não vou nada, me vestir de mulher, não vou não. E ele, rapaz, vamos, me ajude e tudo. E aí, na época, a gente teve essa ideia lá, a gente estava na Praça da Sé conversando, vamos fazer uma gêmea, então. Aí a gente fez a Luana e a Buana. Tava passando um carro de som com a música da Rita Lee, aquela Luana, Buana, me chama que eu vou. A gente, vamos botar esse nome nas personagens. E aí a gente pegou uma peruca qualquer, um vestido qualquer, e subimos no palco lá, ficamos lá brincando com a plateia até o Reginaldo Rossi chegar. E falando em personagem, eu gostaria agora que o Luciano desse espaço para... Agora eu quero entrevistar a Luana, que eu tenho muitas coisas para perguntar para ela aqui.
E aí, dá pra sair a Luana agora? Pronto, ela tá aqui no banheiro, só espera ela voltar, né? Pois vamos lá. Então, você aguarde só um minutinho, que agora quem eu vou entrevistar daqui a pouquinho, Luana do Crato. Durante nossa entrevista era impossível manter a seriedade, principalmente com a chegada da grande estrela Luana do Crato. Agora, nada melhor do que conversar com ela, Luana do Crato. E aí, Luana, Luciano te desprendeu, te soltou lá de dentro do banheiro? Pois é, meu filho. Aliás, você sabe que eu sou quem banco tudo aqui, né? Esse apartamento fui eu que comprei, o carro dele fui eu que comprei, né? Então ele tem mais é que me respeitar. Nossos telespectadores calcaenses tem um projeto lá em Caucaia. Eu gostaria que você falasse pra gente. A Luana tá indo pra Caucaia, e aí? Quando é que vai estar e como é que vai ser? Isso, as marmotas, né? A gente tem as marmotas junto com o Shopping Andê lá na Caucaia. A gente tem a Cesta do Humor, né? Que é uma cesta maravilhosa em que a gente faz no terraço do Shopping Andê, né? Um terraço lindo e que sempre lota. Gente, eu queria dizer uma coisa a vocês. Realizei outro sonho na minha vida. Qual? Comprei minha casa própria. Comprei, graças àquele programa do governo, Minha Casa Minha Dívida. Não, bom de você comprar casa pela Caixa Econômica, porque você morre e a família fica endividada. Fica lascada. E as casas são enormes, só são 3 vãos. Vão entrando, vão olhando e vão saindo. No estilo. Coque, rabo de cavalo, trança. Esses são alguns penteados já bem conhecidos das mulheres. E cada um deles combina com o tipo de cabelo. Liso, cacheado, ondulado, curto ou longo. Por isso, Cláudio Ferreira traz hoje algumas dicas de penteados que fazem a cabeça da mulherada. Oi Ju, oi pra você que tá em casa acompanhando notícias da gente no estilo, já está no ar e hoje nós vamos falar sobre penteados. Você sabe qual é o penteado aí adequado para o seu tipo de cabelo? Sabe quais são os penteados que vão pegar nessa estação? Se não sabe, vai descobrir agora comigo aqui no estilo. Bom, ninguém melhor para conversar conosco do que Ronaldo Soares, que é hair design especialista nesse assunto. Ronaldo, tudo bom contigo? Tudo bom, ótimo. Ronaldo, conta pra gente, primeiro para começar, o que a cearense gosta de fato? A cearense, olha, é uma das mulheres que eu admiro muito. E eu acho que a cearense tem essa busca incessante sobre o que tem de moderno e o que tem de lindo, entendeu? O que está se usando hoje mais é aquele ar mais jovial, muita ondulação. E a mulher cearense está sempre dentro do salão, ou seja, para festa, ou para uma balada, ou até para ir a um bar. Ela vem fazer aquele cabelo, aquele make maravilhoso para sair bela, como sempre, bonita. Ronaldo, conta pra gente em termos de penteados. O que a gente vai ver? O que vem por aí? Bom, a gente está agora numa fase maravilhosa de penteados, porque a gente não trabalha mais com aquela coisa limpinha, bonitinha. A gente está num ar mais desconectado, mais despojado e que faz com que a nossa cliente fique mais jovem. Então isso aderiu muito ao penteado preso e o semi-preso. Ronaldo, cabelo curto e cabelos ondulados, eles dão condições para penteados fantásticos? Muito. Tem hoje uma tendência enorme de penteados para essa linha de cabelos curtos, até para cabelo bem curtíssimo, desfiado, a gente consegue fazer hoje uma tendência. Pra gente fechar aqui, o penteado para durar aí a noite inteira. O shampoo, quando a gente lava, ele abre a escama. E o condicionador, ele fecha a escama. Então, o que eu fazia? Eu sempre lavava e usava muito condicionador, então fechava demais. E quando fecha, ele não entra nenhum produto para me dar durabilidade, entendeu? Força para dentro desse cabelo. Então, até uma dica para os colegas de que não use condicionador para pentear, porque a durabilidade é bem maior. Então, ele dura a noite toda. Hoje eu tenho clientes que chegam aqui e chegam a ficar do sábado para domingo, domingo até segunda penteada, porque dá a durabilidade do penteado, entendeu? Isso é muito importante. Ronaldo, vamos lá agora. O que você está fazendo aqui? Explica pra gente. A Rê, ela anelou todo ele, a gente só fez essa ondulação na prancha, entendeu? Que é um movimento que a gente está usando bastante de ondulação e vamos trabalhar ele agora para fazer um preso. Ronaldo soltou, deu uma sacudida, passou um secador e já transformou aqui a linha. Com certeza, olha, esse moicano mais desconectado, desfiado
entendeu? Uma coisa mais despojada e dando uma forma já atrás, junto com a tendência desse desfiado, desse desconectado. E até o despojado é glamouroso, né? Com certeza. Isso aqui é uma noiva que já fica linda, é uma madrinha de casamento, fica muito chique. Um arrumado desarrumado. Então a Aline ficou prontíssima. Pronta. Que ótimo. Obrigado, meninos. O papo foi uma delícia. Aline, obrigado por colaborar aqui com a gente. Foi nossa modelo hoje. E você que está em casa, continua nos acompanhando todas as quartas e sextas ao 12:30, com reprise às 8 da noite. Se não pode nos assistir em nenhum dos dois horários, vá até a nossa fanpage Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e o quadro No Estilo também. Fala, doutor! Quem sofre de sinusite sabe como é horrível ficar com o nariz entupido e aquela dor de cabeça sem fim. Sem falar que, às vezes, o quadro evolui e traz complicações mais graves. O que fazer para evitar as crises? O quadro Fala Doutor responde. É isso, Juliana. O tema de hoje do quadro Fala Doutor é sinusite. Para isso, a gente vai pedir ajuda do otorrinolaringologista, Dr. Tiago Pontes. Doutor, sinusite, ela pode-se dizer que é uma doença comum? Não, sinusite, como a maioria das pessoas pensa, não é algo comum, né? Pode até se desenvolver a partir de uma gripe, de um resfriado ou de uma rinite não tratada. Mas não dá para pensar que qualquer dor de cabeça associada a um quadro de gripe e resfriado comum é um episódio de sinusite. Sinusite pode se formar a partir dessas doenças, depois de 7 a 10 dias a pessoa não melhora espontaneamente. E aí começa com um quadro de dor de cabeça, secreção amarelo esverdeada e muita tosse que piora ao deitar, que é um sintoma bem específico de sinusite. Tosse secretiva que geralmente piora quando deita. Isso é um quadro de sinusite. Mas é uma evolução desfavorável de um resfriado comum, de uma gripe, de uma virose. Perfeito. Com essa introdução já deu para a gente ter alguma noção sobre a doença, mas a gente vai para a primeira pergunta que vai nos explicar um pouco mais sobre a doença. Qual a diferença entre sinusite e rinite? Bom, a rinite é um processo inflamatório crônico da mucosa nasal. Leva a uma congestão nasal, coceira no nariz, espirro. Esses são os principais sintomas. Na maioria das vezes, a rinite é um processo alérgico. A sinusite é um processo infeccioso. É diferente da rinite. A rinite não tratada pode até se desenvolver, pode até transformar numa sinusite, que é quando a pessoa desenvolve tosse, secreção amarela esverdeada que sai pelo nariz ou que sai na tosse, geralmente sensação de peso no rosto. Doutor, uma gripe ou um resfriado, quando eu não trato ele direito, ele pode vir a virar uma sinusite? Se você está com a gripe, com um resfriado comum ou às vezes até uma crise de rinite, que passou 7 a 10 dias e você acha que espontaneamente não está melhorando ou com tratamento convencional você não está melhorando, a gente começa a desconfiar de um processo infeccioso tipo sinusite. Fica aí o alerta. Mas agora a gente vai para a nossa segunda pergunta da população. Doutor, a acupuntura pode ser um tratamento para a sinusite? Existe a teoria de que tratar a rinite alérgica com acupuntura traz resultado e comprovadamente isso pode trazer benefício. Então, se você tem sinusite gerada por uma rinite não tratada, eu acho que a acupuntura vai resolver tratando a rinite e, consequentemente, evitando o quadro de sinusite de repetição. A voz pode ser afetada pela sinusite? A sinusite, como foi comentado aqui anteriormente, por ser infeccioso, pode atingir algumas outras regiões da via aérea superior, como a laringe, por exemplo, que é a região onde fica a prega vocal. Então você pode ter uma laringite consequente a uma sinusite e essa laringite, por afetar e inflamar a prega vocal, pode levar a uma rouquidão, a uma disfonia que a gente fala tecnicamente. E o tratamento vai ser o tratamento da sinusite, consequentemente a pessoa vai melhorar da laringite e a voz vai melhorar. Doutor, os remédios caseiros, ele ajuda para o tratamento da sinusite? Hoje se fala muito em tratamento caseiro para qualquer tipo de doença, né? A gente sempre deixa um alerta para as pessoas tomarem cuidado com medicação caseira, porque a gente não sabe como essa medicação foi preparada, pode trazer algum malefício ao invés de trazer benefício para determinadas doenças. No caso da sinusite,
se fala muito especificamente sobre uma coisa que a gente tem no Nordeste, que é chamado de cabacinha, sabe? Ou buchinha do Nordeste, que comprovadamente tem trabalhos falando que isso pode trazer algum benefício, mas não é usado de qualquer forma, isso não é usado ingerido, seria que fazer inalação disso aí através de uma formulação preparada, né? Isso é o que hoje em dia a gente tem comprovadamente que traz benefício para o tratamento da sinusite, mas é sempre bom tomar muito cuidado com o uso de qualquer coisa que não seja recomendado pelo médico. Agora os outros tipos de tratamento que a pessoa pode fazer em casa, como lavagem nasal, inalação de eucalipto, são coisas que não trazem nenhum malefício, né? São um tratamento inócuo e que o paciente pode tentar fazer isso em casa na tentativa de melhorar. Não melhorou dos sintomas, procura orientação médica especializada, que é o melhor tratamento. Perfeito. Obrigado pela sua participação, doutor. Qualquer outra dúvida sobre o assunto, sobre esse tipo de doença respiratória ou qualquer outro, a gente está aqui no quadro para responder. Até a próxima. Emprego Aqui. O setor de beleza está à procura de profissionais e, se você tem interesse, pode concorrer a vagas de cabeleireiro ou manicure. A Casa do Trabalhador também seleciona candidatos ao cargo de empacotador e muitos outros. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Notícias da Gente é também utilidade pública. Anote o telefone da Defesa Civil de Caucaia, 3342-2182. E para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, é só ligar 3101-7926. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Caucaia é a joia do meu chama